vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Este é meu desejo, Senhor, te honrar, com meu coração te adorar. Tudo que há em mim te dá só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Este é meu desejo, Senhor, te honrar, com meu coração te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só te adoro, meu Senhor. E toda minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim, toma o meu coração e toda minha alma, eu vivo
respirar, cada vez que eu acordar. Faze o teu querer em mim. Irmãos, vamos repetir só as vozes, o refrão dessa música, pedir para o nosso Deus tomar o nosso coração, fazer o querer dele, não nosso, nas nossas vidas. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faze o teu querer em mim. Senhor nosso Deus, meu Pai, essa é a nossa oração. Nós clamamos a Ti, que o Senhor cumpra o Teu querer nas nossas vidas, meu Pai. Que o Senhor retire o nosso eu, o Senhor retire todas as nossas vontades e que reine sobre nós apenas o Teu querer, a Tua vontade, que nós sabemos que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por este momento de louvor cantado, meu Pai. Obrigada pela comunhão que temos com os nossos irmãos, meu Pai. E clamamos a Ti neste momento, que o Senhor receba desse nosso louvor, que o Senhor receba toda a nossa gratidão a Ti, meu Pai. Te agradecemos também de um modo especial os irmãos que dedicaram a Ti seus dízimos e também as suas ofertas, Senhor. Sustente cada um, meu Pai, que o Senhor não permite que falte o pão na casa dos Teus servos, o emprego, meu Pai. Que o Senhor cuide de cada um familiar aqui presente, meu Pai. Muito obrigada por este momento, Senhor. Pedimos perdão pelas nossas falhas, oramos assim, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, vamos nos colocar de pé em reverência à palavra de Deus? Abra sua Bíblia, por favor, na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, versículos de 10 a 16. Meus irmãos, o texto já está projetado aqui. A versão que está aqui no Datashow, a nova versão internacional. Eu vou fazer a leitura aqui na minha Bíblia, versão revista e atualizada. Você pode acompanhar na sua Bíblia também. Amém? Nós trazemos aqui várias versões para facilitar o entendimento, a compreensão dos irmãos a respeito do texto que estará sendo ministrado. Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, versos de 10 a 16. A palavra de Deus nos diz assim: porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Meus amados, nós estamos fazendo a exposição bíblica da carta do apóstolo Paulo a Tito. São apenas 3 capítulos, é uma verdadeira epístola, ou seja, uma carta pequena. Só fazendo aqui algumas considerações gerais, relembrando os irmãos. Tito era um jovem pastor, discípulo de Paulo na fé, a exemplo de Timóteo. A primeira e a segunda carta de Paulo a Timóteo e a carta de Paulo a Tito são chamadas de epístolas pastorais. Por quê? Porque Paulo, nessas epístolas, dá conselhos a jovens pastores para que eles orientem bem
cuidem bem de suas igrejas. Amém, meus irmãos? Tito havia sido deixado por Paulo numa ilha na região da Macedônia chamada de Creta, certo, meus irmãos? Essa ilha existe até os dias de hoje. A população dessa ilha naquela época, 2000 anos atrás, tinha uma péssima fama. Inclusive nesse texto, os irmãos viram aqui Paulo citando um filósofo antigo daquela época, certo? E esse filósofo antigo, que não era cristão, olha só o que ele disse a respeito do povo lá de Creta. Olha só: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres perigosos. Aliás, ventres preguiçosos. Amém, meus irmãos? Essas foram palavras de um filósofo daquela época chamado de Epimênides, que foi aqui citado por Paulo para mostrar, mesmo os povos de vocês mesmos falam mal de vocês, tanto que a fama de vocês é ruim, certo? Então, meus irmãos, Paulo escreve essa carta a Tito para aconselhar esse jovem pastor na organização das igrejas lá na ilha de Creta e também, meus amados irmãos, para ensiná-lo a respeito da formação de líderes. No domingo passado, meus amados, dando continuidade à nossa exposição, nós falamos aqui para os amados irmãos, no texto que foi aí, meus amados, dos versículos 5 até o versículo 9, as qualificações do ministro, certo? As qualificações do pastor. E ali Paulo, então, por que ele fala essas qualificações? Por que ele cobra essas qualificações de Tito? Porque uma das responsabilidades que havia sido dada a Tito era a de formar novos líderes. Certo, irmão Daí? Tito, então, ao instituir novos líderes, ao formar novos pastores, deveria levar em consideração essas exigências que estão aqui citadas. Exigências essas, meus irmãos, que também foram mencionadas por Paulo lá nas cartas que ele enviou a Timóteo, certo? Por isso que essas epístolas, que essas cartas são chamadas de cartas pastorais. Primeiro, Paulo está se dirigindo a 2 pastores jovens, certo? Segundo, meus irmãos, esses jovens pastores tinham a responsabilidade de formar igrejas e também de formar outros pastores, certo? Então daí o entendimento dos estudiosos a respeito da nomenclatura dessas cartas, da classificação dessas cartas. Essas cartas são então chamadas de cartas pastorais. Amém, meus irmãos? No domingo passado, meus irmãos, como eu já disse aqui para os amados, nós vimos as qualificações, as exigências que devem ser levadas em consideração, irmão Alex, para uma pessoa ser o quê? Consagrada, ordenada ao ministério da palavra, certo? E nós vimos ali, meus irmãos, dentre essas exigências, todas elas são muito importantes, mas nós vimos que o ministro ele deve ser irrepreensível, não pode ser acusado de dissolução, não pode ser insubordinado. Os filhos, a família desse ministro, tem também ser uma família bem organizada, porque o ministro que não consegue cuidar de sua própria casa, obviamente que não conseguirá cuidar da igreja, certo, meus irmãos? O que mais? Deve ser hábil na palavra de Deus. Enfim, meus irmãos, são várias, irmão Edivones, as exigências de um despenseiro de Deus, como é chamado aqui por Paulo em sua carta a Tito, certo? E depois que Paulo, então, meus irmãos, depois que Paulo traz essas exigências a respeito dos verdadeiros ministros, ele então começa a falar, Tito, você tem que tomar cuidado com as pessoas que você escolhe aí para liderar, porque eu sei que aí no meio de vocês existem falsos profetas, existem falsos mestres, pessoas que estão infiltradas dentro da igreja, pessoas, irmão Paulo, que se dizem cristãs, pessoas que se dizem líderes, mas que têm ensinado coisas completamente contrárias à tradição cristã. E aí então, meus amados, depois de Paulo trazer as exigências do ministro, ele começa então a criticar duramente esses falsos profetas, certo? E é o texto então que vai servir de base para a nossa meditação nessa noite. Vamos acompanhar todos juntos aqui, olha só. Logo em seguida, lembrando os irmãos que o texto é um texto corrido, viu, meus amados?
apesar dessas divisões modernas em capítulos e versículos, quando Paulo escreveu essa carta, ele escreveu o texto em um só passo. Então temos que entendê-lo em conjunto. Então, depois que Paulo descreve para Tito as exigências para uma pessoa ser ordenada ao ministério pastoral, ele então vai falar daqueles que se intitulam líderes, que se intitulam pastores, que se intitulam profetas, mas que na verdade não são. Essas pessoas existiam há 2000 anos atrás, e elas continuam existindo hoje? Continuam, infelizmente. Então, irmão Edivones, essa palavra de 2000 anos atrás, ela continua sendo plenamente válida para cada um de nós nos dias de hoje. Amém? Vamos lá ver o que Paulo diz? Olha lá, versículo 10. Pois há muitos insubordinados, que não passam de faladores e enganadores. Na versão do Rei James, meus irmãos, esse texto vai dizer assim, ó: porquanto há muitos insubmissos, que não passam de tagarelas e ludibriadores, ou seja, enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. Veja bem, lá nas exigências para o ministério pastoral, Paulo vai dizer que o crente, o líder, ele não pode ser um insubordinado, e a exemplo disso também é a sua família, os seus filhos. Insubordinação, meus irmãos, nada mais é do que você se levantar contra a autoridade que é, como a própria palavra de Deus nos indica, constituída por quem? Por Deus. É Deus que constitui a autoridade, e nós, meus amados irmãos, obviamente, naquilo em que essa autoridade fala em obediência a Deus, nós em tudo devemos nos submeter a ela. Ao contrário, então, irmão Edivones, daquilo que o líder verdadeiro deve ser, Paulo aqui fala para nós que existiam alguns lá em Creta que eram o quê? Insubordinados, ou seja, não respeitavam as autoridades constituídas. E lógico, meus irmãos, quem que era o líder que Paulo tinha deixado lá em Creta para organizar as igrejas e para formar novos pastores? O jovem pastor Tito. Então Tito, irmã Jaqueline, estava tendo que lidar com gente insubordinada lá em Creta. E hoje, meus irmãos, será que nós, pastores, temos que lidar com gente subordinada? Aos montes, né, meus irmãos? Pessoas que, infelizmente, mesmo lendo nas Escrituras, que toda autoridade é constituída por Deus, pessoas que mesmo vendo seus pastores, orientando elas naquilo que a palavra exige, se rebelam, se insubordinam, enfim, meus irmãos, nós teremos que lidar com pessoas assim até o dia de Cristo voltar. Isso acontecia há 2000 anos atrás, como nós estamos lendo no texto, isso continua acontecendo hoje, continuará acontecendo. Nós vamos desistir por isso? Jamais. Mas também não toleraremos tais coisas, seguindo o conselho aqui do apóstolo Paulo. Agora veja bem, ele chama esses insubordinados faladores e enganadores. Por que enganadores? Porque ensinavam coisas contrárias ao ensino padrão. Certo, irmão Edivones? Quando eu ensino para você algo aparentemente bonito, mas que na verdade contradiz o ensino padrão, eu estou sendo o quê? Um enganador, um falso profeta, um falso mestre. Era isso que estava acontecendo. E aí ele diz ali, ó, especialmente os do grupo da circuncisão. Meus irmãos, aqui Paulo está identificando para nós um grupo da antiguidade que deu trabalho extraordinário para os crentes naquela época, para os líderes naquela época. Nós já falamos sobre esse povo aqui com os irmãos em várias oportunidades. Na EBD nós já falamos sobre eles, nos cultos de quarta-feira nós já falamos sobre eles, e também nos nossos cultos dominicais noturnos nós já falamos dessas pessoas. Esse povo, meus irmãos, muitos acham que os romanos foram os principais perseguidores dos cristãos. Na verdade, meus amados, a perseguição romana, ela é até compreensível, porque eles eram pagãos, certo? Mas os grandes perseguidores dos cristãos há 2000 anos atrás, meus amados, que inclusive os entregavam os crentes para os romanos, eram os chamados judaizantes. Os judeus de um modo geral,
Certo, meus irmãos? Os judaizantes, na verdade, eram judeus que se diziam convertidos ao cristianismo, mas que não queriam, o irmão Edivones, de maneira alguma, abandonar as antigas práticas. E pior que isso, além deles não abandonarem as antigas práticas, eles ainda queriam exigir que os novos convertidos passassem por essas mesmas práticas. Vamos prestar atenção? Todo mundo prestando atenção. Além deles não abandonarem as práticas antigas, ainda exigiam dos outros que estavam chegando que aceitassem essas práticas. Então, por isso que ele fala aqui, os da circuncisão. A circuncisão, meus irmãos, era um mandamento judaico, certo? Circuncisão consistia ali no corte do prepúcio. Todo homem judeu era identificado por essa mini cirurgia, certo? Só que o que aconteceu, meus irmãos? Com o advento de Jesus Cristo, essas práticas ritualísticas do passado ficaram para trás. E o Novo Testamento, a Nova Aliança, vai nos deixar claro que hoje em dia não é uma circuncisão de carne que nos torna diferentes, mas sim uma circuncisão de espírito. É a transformação do Espírito Santo em nossas vidas que de fato nos caracteriza como verdadeiros crentes. Mas há 2000 anos atrás, irmão Edivones tinha esse grupinho de crentes, judeus convertidos, que achavam que não. Você quer ser cristão? Você quer seguir Jesus? Ótimo, mas você tem que circuncidar. Estavam infligindo nos novos crentes pesos, doutrinas pesadas, que muitos deles mesmos não tinham condições de seguir. Estavam impondo, meus irmãos, às novas gerações de crentes, exigências que eles mesmos não conseguiam cumprir, não conseguiam obedecer. Então, meus amados, nós observamos aqui então claramente Paulo falando a respeito desses judaizantes. Grava aí na sua mente, esse povo deu muito trabalho na antiguidade, muito trabalho. Era uma seita crescente, judeus que vinham para o cristianismo com toda aquela bagagem judaica, certo? E ao invés de abandonarem aquilo de vez e se entregarem de corpo inteiro e de alma inteira nas mãos de Jesus, queriam trazer esses rudimentos para si e ainda ensinavam esses rudimentos para os novos crentes. Amém, meus irmãos? É dessas pessoas que Paulo está falando aqui. E ele continua dizendo o seguinte, versículo 11. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Então, olha só, irmão Edivones, para piorar, meu irmão. Além desse povo estar ensinando doutrinas erradas, eles estavam fazendo tudo isso por conta de quê, irmão Genivaldo? Visando lucro. E lá nas exigências dá para se tornar um pastor, o que Paulo diz para Tito? Que o ministro deve ser um bom despenseiro da graça de Deus e fazer isso por quê? Por torpe ganância? Não. Nós não estamos, meus amados irmãos, na obra de Deus, pregando o evangelho de Jesus Cristo, simplesmente por conta de recurso financeiro. Essa, meus amados irmãos, não deve e não é a nossa meditação. Pelo menos eu posso dizer isso para os amados irmãos aqui nesta igreja. Mas, infelizmente, há muitos por aí que têm feito exatamente o contrário. Têm feito como esses falsos profetas, citados por Paulo aqui no texto, que ensinam coisas erradas, levam o povo à enganação completa e, para piorar, irmão Ciene, ainda fazem isso para arrecadar dinheiro. Não é à toa, meus irmãos, que nós temos visto aí tantos e tantos se enriquecendo às custas do evangelho. Enquanto Jesus, meus amados irmãos, não teve onde encostar a cabeça, hoje muitos supostos líderes cristãos têm andado de um lado para outro em jatos particulares, em helicópteros particulares, em carros de última geração, com casas extraordinárias, de tão luxuosas e suntuosas,
Onde é que nós vamos parar, irmão Divones? Enganam as pessoas, arrecadam com o engano dessas pessoas, e é assim, meus amados irmãos, que a banda tem tocado, e certamente será tocada até o dia da volta do nosso Senhor Jesus. Agora, o pior, meus amados irmãos, até alguns dias atrás eu falando sobre isso aqui com alguns irmãos, o pior, irmão Odair, não é nem nós olharmos para esses líderes e vermos eles fazendo isso, porque a palavra de Deus sempre nos disse, irmão Edivones, que essas pessoas existem. Falsos profetas, falsos mestres existirão, meus irmãos, sempre existiram e existirão até o dia em que Jesus voltar. Mas o que nos entristece, meus irmãos, não são os falsos profetas. O que nos entristece, meus irmãos, são aqueles que os seguem. Porque para alguém enganar, irmão Alex, é preciso que existam quem? Aqueles que estão dispostos a serem enganados. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Nós olhamos, meus irmãos, para essas seitas e observamos aqueles templos e aqueles líderes falando, e aqueles templos, lotados de pessoas. E os locais onde os líderes têm se esforçado para pregar a palavra da verdade, minguando de pessoas, irmão Odair. O que nos entristece não são os falsos profetas, porque eles sempre existiram e continuarão a existir. O que nos entristece, meus amados irmãos, são aqueles que os seguem. E Paulo diz aqui, meus amados, que esses enganadores devem ser silenciados, pois arruinam famílias inteiras. Alguns estudiosos, meus irmãos, vão dizer, com relação a essa palavra grega, no texto aqui da Nova Versão Internacional, foi traduzido por famílias. No texto aqui da versão revista e atualizada, foi traduzido, meus irmãos, por casas inteiras. E muitos estudiosos entendem isso aí como uma referência tanto a famílias como também a comunidades inteiras de cristãos. Então Tito estava tendo que lidar com um problema sério de que as igrejas que ele estava fundando lá em Creta, irmã Jaqueline, estavam sendo destruídas por conta desses hereges, por conta desses falsos profetas. E quantas igrejas hoje, meus irmãos, são destruídas por conta desses lobos? Quantas famílias, irmão Edivones, são destruídas hoje em dia por conta desses lobos? Quantas, irmão Josimar? Onde a palavra da verdade não é pregada, meus amados, a destruição se instaura. Paulo diz aqui para Tito: Tito, é necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Nós, meus amados irmãos, não podemos nos calar diante de qualquer heresia. Agora vejam só que interessante, meus irmãos. Paulo aqui no versículo 12, ele diz assim: um dos seus próprios profetas chegou a dizer. Quando Paulo utiliza a expressão profeta aqui, meus irmãos, na verdade ele não está se referindo a um profeta mesmo. E ele não quis aqui igualar essa pessoa que ele está citando com os profetas do Antigo Testamento. Pelo contrário, ele cita essa pessoa aqui para dizer para aquele povo: as pessoas aí do próprio meio de vocês dizem que vocês não prestam. Paulo aqui, meus irmãos, estava se referindo a um filósofo da antiguidade chamado Epimênides. Epimênides era um filósofo antigo que era reverenciado por muitos lá na ilha de Creta, certo? E olha só o que esse Epimênides falou a respeito das pessoas lá de Creta, irmão Josimar. Então olha só, é um cretense falando dos próprios cretenses. Olha só o que ele diz: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. O povo daquela ilha, irmã Ednete, era um povo difícil. E esse povo estava se mostrando aqui cada vez mais difícil ainda, porque agora estavam dando ouvidos
para falsos profetas. Mesmo Tito tendo ensinado a eles o caminho correto, o evangelho padrão, eles agora, essas feras malignas, esses glutões preguiçosos, estavam dando ouvidos a doutrinas heréticas, a doutrinas pagãs, a doutrinas enganadoras. E aí Paulo diz: tal testemunho é verdadeiro, ou seja, esse testemunho desse filósofo a respeito dos cretenses é uma verdade. De fato, esse povo é assim. Esse povo é um povo difícil. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé. Para que nós possamos, irmão Josimar, amadurecer nossa fé e termos uma fé sadia, muitas vezes, irmão Robert, nós precisamos ser o quê? Repreendidos. O povo de Deus lá em Creta, irmão Odair, precisava ser repreendido. Porque mesmo tendo ouvido a palavra da verdade, estavam agora dando ouvidos a doutrinas estranhas. Nessa noite, meus amados irmãos, a mensagem para cada um de vocês é exatamente a mesma. Esteja atento. Não caia em conversas enganosas. Hoje em dia, meus irmãos, a coisa é muito mais difícil que 2000 anos atrás. Hoje em dia, irmã Jaqueline, você escuta heresias dentro da sua própria casa através da televisão. É ou não é verdade? É ou não é verdade, irmão Josimar? Hoje em dia, meus amados, se nós não ficarmos espertos, nós trazemos os hereges, não é nem para dentro da igreja, não. Naquela época, né, irmão Divones? Tito estava enfrentando problema ali no seio da igreja. Hoje em dia, meus irmãos, os pastores têm que lidar com os vilões dentro das casas dos próprios crentes. Enquanto as coisas estão aqui, meus irmãos, que eu estou vendo, eu posso ficar alerta. Mas como é que eu posso cuidar de você lá dentro da sua casa? E as heresias têm batido a porta dos nossos lares, irmão Divones. Televisão, rádio, revista, os veículos de comunicação de um modo geral, internet, nem se fale. Tudo isso, meus irmãos, tem sido usado por Satanás, logicamente que tem sido usado também pelos verdadeiros cristãos, mas isso também tem sido muito utilizado por Satanás para destruir famílias inteiras. E nós precisamos estar alertas para isso. Escutem, meus amados, a voz do vosso pastor, que nessa noite, a exemplo de Paulo falando para Tito, diz a cada um de vocês: nós repreendemos cada um dos irmãos, para que vocês sejam sadios na fé. A repreensão, meus amados, não é para causar tristeza. E eu não estou aqui dizendo que os irmãos estão dando também ouvidos a doutrinas heréticas, mas estou aqui chamando a atenção de vocês para que isso não aconteça. Porque hoje, meus irmãos, com tantas ferramentas, é muito fácil nós trazermos o engano para dentro das nossas próprias casas. Esteja atento a isso. As nossas crianças, meus amados irmãos, são bombardeadas com conteúdos pelos 4 cantos. Se nós, meus amados, não estivermos atentos dentro dos nossos lares a todas essas coisas, nós corremos um risco, meu irmão Daí, de vermos dentro das nossas próprias casas as nossas crianças se transformando em mensageiros e mensageiras de Satanás. Estejamos atentos, meus amados. Paulo continua dizendo: repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé, e não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Hoje em dia, meus amados, nós temos visto pessoas, naquela época isso já existia, lendas judaicas. A maioria dos estudiosos não sabe dizer ao certo ao que Paulo estava se referindo quando ele utilizou essa expressão. Mas o fato, meus irmãos, é que a cultura judaica antiga, e até os dias de hoje, ela tem um lado muito místico, certo? Até hoje, meus irmãos, é divulgado lá em Israel a cabala judaica, que é um lado completamente místico do judaísmo.
que contém inúmeras coisas contrárias ao ensino das Escrituras. Um misticismo total. E nós observamos esse misticismo crescendo dentro das igrejas evangélicas nos dias de hoje. Igrejas evangélicas trazendo para dentro das suas quatro paredes elementos dos cultos judaicos. É shofar de um lado, kippá de outro, talit. Coisas lá do judaísmo que ficaram para trás, têm sido colocadas, trazidas para dentro das igrejas evangélicas. E aí, como se isso não bastasse, vem o misticismo. É a aguinha do Rio Jordão, a areia do deserto do Saara, a folha da bananeira onde Jesus encostou a cabeça, a lasca da cruz de Cristo. Meus amados, pelo amor de Deus, onde é que nós vamos parar? Preste atenção aqui em mim. E o que eu disse para os amados irmãos agorinha? O que me entristece, irmão Josimar, não são os hereges que trazem essas coisas. Não são os falsos profetas que divulgam essas ideias. O que me entristece são aqueles que as seguem. Ainda tem gente, nos dias de hoje, que acredita em lasca da cruz de Cristo. Ainda tem gente nos dias de hoje que acha que bebendo água do Rio Jordão vai purificar. Onde é que nós vamos parar com esse misticismo, meus irmãos? Interessante, meus amados, que muitas pessoas acham tão difícil, irmã Eucene, tão difícil obedecer às Escrituras. Mas elas aceitam tão facilmente esse misticismo. É difícil obedecer o que a Bíblia manda, mas é tão fácil se apegar a esses amuletos falsos. Pare de dar crédito a lendas. Pare, irmão Áureo, de dar crédito a misticismos. A Bíblia é nossa única regra de fé e de prática. Você que nos acompanha nessa mensagem em vídeo, pare de dar crédito a essas filosofias, a essas fantasias. Sintonize-se com a palavra de Deus, porque é ela que nos aponta o caminho da verdade. E nós erramos sempre que não consideramos as Escrituras, nem o poder de Deus. Não permita que a sua família seja destruída por essas porcarias. Olhe para Cristo. Olhe para a sua palavra. Porque somente Jesus, por meio de sua palavra, pode conduzi-lo à verdadeira salvação. Paulo continua, meus amados. Versículo 15. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Paulo aqui não menciona ao certo, irmão Edvones, mas parece que alguns desses falsos profetas lá em Creta estavam proibindo algumas coisas, dizendo, você não pode comer isso porque é impuro. Você não pode dizer isso porque é impuro. Você não pode fazer isso que é impuro. E Paulo vem aqui dizer, para aqueles que são puros, tudo é puro. Pare de tornar impuro aquilo que Deus fez puro. E isso, meus irmãos, nós observamos em vários lugares, né? Uma mania de ficar proibindo as coisas. Você não pode ter televisão em casa. Você não pode sair de calça jeans. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo outro, você isso, blá, 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 blá. Meus amados, se nós formos levar em consideração os usos e costumes da Bíblia, para nós, por exemplo, nos vestirmos hoje, nós teríamos que estar aqui, eu não sei como é que... Para as mulheres eu sei que chama de burca, né? Mas os homens teriam que estar vestidos o quê? Com aquelas vestes orientais. Pare de inventar impureza onde não existe.
Aí esses dias teve um irmão que perguntou, pastor, eu posso comer carne de porco? Irmã, coma. Eu não gosto, você gosta, come. Come a carninha de porco. Aquela gordura imensa. Todo mundo está rindo, né? Porque 90% aqui gosta da carninha de porco, né? Coma! Ah, não, mas aí pega um lá no Antigo Testamento e fala lá, mas o judeu não podia comer carne de porco. E você é judeu, por acaso? Porque se você for judeu e você quiser seguir a lei exatamente como ele seguia, você vai ter que seguir por completo, certo? Você não vai poder comer carne de porco, você vai ter que ser circuncidado, se não foi ao 8º dia, vai ter que ser circuncidado agora, certo? Para acabar de piorar tudo. Enfim, você vai ter que seguir tintim por tintim da lei. Agora o interessante é que querem seguir algumas coisas, mas não querem seguir outras, certo? Ou seja, eu pego para mim, irmão Edivones, aquilo que me interessa, o resto eu deixo para lá. Ora, meus amados, Jesus diz claramente, se você quer cumprir a lei, então cumpra ela por inteiro. Agora, se você não consegue cumpri-la, então reconheça que você é um pecador e que você depende da graça. E pare de ficar impondo a si mesmo e aos outros esses usos e costumes que nada tem a ver com a fé em Jesus Cristo. Nós não somos judeus, meus amados. E aos olhos de Jesus Cristo não existe mais nem judeu, nem grego. Existe aquele que crê. Você crê? Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. É Jesus quem opera na sua vida a mudança, seja de pensamento, seja de vestimenta, seja do que for. Pare de tornar impuro aquilo que Deus fez puro. Pare de encher de proibições aquilo que Deus nos deu autorização para fazer. Todos nós, meus amados irmãos, temos bom senso, temos boa consciência e temos o Espírito Santo em nossas vidas para nos direcionar e nos dizer, isso é correto, isso não é correto. Você quer comer a carninha de porco? Ore por ela, agradeça a Deus, purifique-a e coma. Pare de besteira, pelo amor de Deus. Porque essas proibições, essas impurificações, não nos levarão a lugar algum. Para encerrar, meus amados, eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes, e ao contrário daqueles que Tito mencionou mais acima Tito deu as qualificações do ministro. Esses agora ele chama de desqualificados para qualquer boa obra. Pelos seus atos o negam. Como é que eu posso reconhecer um falso profeta, irmão Josimar? Pelos seus atos, pelos seus frutos. Como é que eu posso reconhecer um verdadeiro profeta de Deus, um verdadeiro pregador da palavra, irmã Jaqueline? Pelos seus atos, pelos seus frutos. Como é que eu posso, irmã Maria, reconhecer um bom crente? Pelos seus atos, pelos seus frutos. Como é que eu posso, irmã Edné, reconhecer um falso crente? Pelos seus atos, pelos seus frutos. É pelos atos, meus amados, é pelos frutos que nós conhecemos a dignidade, o caráter da pessoa. Julgai todas as coisas, retenha o que é bom. Analise tudo. Seja um bereano. Confronte tudo aquilo que você escuta com as Escrituras Sagradas. Porque somente assim é que você reconhecerá de fato quem é de Deus e quem não é. E somente assim você engolirá alimento sadio, ao invés de engolir barriga abaixo, coisa que não presta. Amém, meus amados irmãos?
Essa palavra, meus amados, foi fundamental para Tito há 2000 anos atrás. Essa palavra, meus amados irmãos, continua sendo fundamental para nós hoje. Se naquela época, irmão Odair, eles tinham que lidar com os romanos, com os judeus e com os judaizantes, hoje em dia, meu amado irmão, nós temos que lidar com a infinidade de seitas. Infinidade. Meus amados, se eu fosse parar aqui agora, estamos chegando ao final, continue atento. Se eu fosse parar aqui agora para contar o número de seitas que eu conheço, somando os dedos das mãos e dos pés não seria suficiente. E sabe o que é pior, irmão Áureo? É que esse povo não para de trabalhar. Eles trabalham 24 horas por dia para enganar aqueles que estão dormindo, aqueles que não estão vigilantes. E a minha função, meu Eurípides, enquanto pastor dessa igreja, é fazer com que vocês permaneçam atentos a essas coisas. É fazer com que vocês estejam sóbrios, vigilantes, sadios, de manhã, de tarde e de noite, para que vocês não sejam enredados por essas vãs filosofias, por esses enganos, por esses falsos profetas, e acabem se desviando do caminho da verdade. Estou aqui para isso, e farei isso, enquanto Deus quiser que eu aqui esteja. Amém? Amém, meus irmãos? Amém. Os falsos profetas de antes continuam atacando hoje. Mas alegre-se, os servos de Deus de antes também continuam existindo hoje. A palavra de Deus de antes, irmã Edneia, continua viva e eficaz também nos dias de hoje. Alimenta-te da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé nesse momento. Feche os seus olhos nesse momento, curve a sua cabeça, coloque diante de Deus nesse momento os seus pedidos de oração, os seus agradecimentos. Antes de nós orarmos, encerrando este culto, eu quero aqui orar mais uma vez por cada um de vocês, pedindo ao Senhor que atenda os seus clamores, que atenda os seus pedidos. Talvez você esteja enfermo, talvez você esteja enfrentando a dor do luto, devido à perda de um ente querido. Talvez você esteja enfrentando problemas na sua família, problemas financeiros, problemas profissionais. Deus sabe exatamente a dificuldade que você está enfrentando. E nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Você que nos acompanha nessa mensagem em vídeo, eu não sei qual o problema, qual a dificuldade que você tem enfrentado, mas nesse momento eu quero orar por você. Vamos orar nesse instante. Eleve o seu pensamento a Deus. Apresente a Ele nesse momento o seu clamor, o seu pedido. Vamos orar. Senhor nosso Deus, receba, Pai, diante da Tua presença o clamor, a súplica, a gratidão de cada um dos Teus pequeninos, que nessa noite, meu Pai, estão aqui nesta igreja, falando com o Senhor, prestando um culto sincero a Ti. Receba, meu Pai, os pedidos de cada um deles e atenda-os, ó Pai, conforme a sua necessidade. E faça, meu Pai, acima de tudo, prevalecer na vida de cada um deles a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Cuida, Senhor, daqueles que estão enlutados. Pacifica e consola, meu Pai, o coração daqueles que perderam entes queridos. Faça-os entender, ó Pai, que a Tua vontade se cumpre na vida de cada um de nós. Pacifica o coração desses irmãos. Cuida, meu Pai, daqueles que estão doentes, daqueles que estão enfermos. Cuida, meu Pai, do nosso querido pastor Milton, lá em Goiânia, e de tantas e tantas outras pessoas que conhecemos, que estão enfrentando problemas de enfermidade. Manifesta, meu Pai, a Tua cura sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Senhor nosso Deus, cuida, meu Pai, das famílias dessa igreja. Aquelas, ó Pai, que estão enfrentando problemas de relacionamento. Restaura, meu Pai, os vínculos de afinidade entre as famílias dessa igreja.
que as famílias, meu Pai, não sejam destruídas pelo poder de Satanás. Nós vimos nessa noite, meu Pai, que muitos falsos profetas e suas heresias têm sido responsáveis pela destruição das famílias, desde, meu Pai, os tempos antigos até os dias de hoje. Não permita, ó Pai, que isso aconteça com as famílias desta igreja. Cuida, meu Pai, das nossas famílias. Cuida daqueles, ó Pai, que estão enfrentando problemas financeiros, daqueles que estão desempregados. Não permita, meu Pai, que essas pessoas venham a entrar em desespero, mas que elas, meu Pai, por outro lado, possam confiar plenamente no Senhor, porque o Senhor é e sempre será o nosso socorro bem presente. Cuida, meu Pai, de cada um de nós e faça a Tua vontade prevalecer em nossas vidas. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado nesse momento. Vamos continuar orando agora, encerrando este culto. Senhor nosso Deus, nós Te louvamos e Te agradecemos, ó Pai, por tudo aquilo que vimos e ouvimos nessa noite. Completa, meu Pai, a mensagem que foi pregada no coração de cada um de nós. Que entendamos, ó Pai, que precisamos estar vigilantes e atentos todos os dias, para não cairmos, ó Pai, nos enganos que têm sido transmitidos, meu Pai, na nossa presente era, de tantas e tantas formas, por pregadores falsos, na televisão, nas rádios, revistas, na internet, enfim, ó Pai, guarda as nossas vidas, Senhor, guarda os nossos lares, que as Escrituras Sagradas estejam, Senhor, cada vez mais vivas na nossa mente e no nosso coração, e que elas sirvam de escudo contra essas heresias que têm sido difundidas, meu Pai, desde os tempos antigos até os dias de hoje, na tentativa de nos fazerem desviar dos caminhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cuida de nós, ó Pai. Sela, meu Pai, a Tua vontade em nossas vidas e não permita, Senhor, que nós nos desviemos nem para a esquerda, nem para a direita. Que continuemos, meu Pai, firmemente olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Completa, meu Pai, pelo poder do Teu Espírito, esta mensagem no coração de cada um de nós. Que agora, Senhor, o Senhor possa nos levar de volta aos nossos lares, em paz e em segurança. Que o Senhor possa conceder a cada um de nós uma noite de paz e de descanso, e uma excelente semana, conforme a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão do Teu Espírito Santo estejam conosco, hoje e para todo o sempre. Amém. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Sua glória como um rio está neste lugar. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Sua glória como um rio está neste lugar. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Sua alegria está neste lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação, do seu trono, ouvindo Ele está o nosso louvor, o nosso louvor. Tua igreja bem unida, nenhum mal poderá destruí-la. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Comunhão e adoração
que Deus reservou para nós. Alegria está neste lugar, sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação, do seu trono, ouvindo Ele está nosso louvor, nosso louvor. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação, no seu trono, ouvindo Ele está o nosso louvor, nosso louvor, nosso louvor.